Anabela, sim, Machava, Carmona já sinalizaram, perfeito. Então, Edson, ele é um aluno meu que trabalha na Terra-Mar. Ele disse que regularmente, a cada mês, tinha que compilar várias bases de dados que recebera de diversas sucursais da Terra-Mar. Ele disse que esse trabalho lhe consumia muito tempo, cerca de uma semana e meia para poder fazer um relatório. Mas usando o recurso Power Query, só passou a clicar em um botão e ter seu trabalho feito. Ok? Então, na prática, como é que isso acontece? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos deixar esse relatório pronto. Ok. Ok, veja só. Esse relatório aqui é um relatório de vendas com saldo total de entrada e de saída. Então, veja só aqui. Eu tenho aqui a informação dos primeiros 3 meses: janeiro, fevereiro, março e março. Tudo bem. Agora, esses dados aqui, eles são buscados. Deixa eu só procurar a pasta. Eles são buscados nesta pasta aqui. Ok. Janeiro, fevereiro e março. São esses dados que estão aqui nesta planilha. Tudo bem. Agora, vamos supor que você baixou do sistema os dados de abril e você quer pegar aqueles dados e trazer aqui para poder atualizar seu relatório. Então, eu vou te mostrar como fazer isso em apenas um e único clique. Então, vamos lá. A nossa pasta, deixa eu só localizar. Ok. Então, aqui está a nossa pasta. Então, os primeiros 3 meses estão aqui, os dados. Então, o mês terminou. Nós temos ficheiro de abril aqui. Queremos atualizar o nosso relatório. Como que nós vamos fazer isso aí? Simples. Vamos pegar nesse ficheiro e vamos jogar naquela pasta. Ok? Então, agora aqui eu tenho o ficheiro de abril. Tudo bem. Então, aqui no meu relatório, para eu atualizar os dados, veja só, o abril ele não apareceu aqui. Para atualizar, eu tenho que vir para a guia data e depois clicar aqui no Refresh All. Ok? Ele atualiza várias tabelas, então tem vezes que não atualiza logo de primeira. Então, aqui, Refresh All. Veja só, clicando no Refresh All, eu consegui pegar dados de abril e trouxe aqui. Quando eu clicar aqui, já consigo ver os dados aqui no meu relatório. Usando qual recurso? Usando o recurso Power Query, que eu quero te mostrar como usar nesta aula. E nessa pasta que eu trouxe aqui, também tenho a base de maio. Vou fazer o quê? Vou pegar nesse ficheiro, jogar naquela pasta. Joguei. Agora os 5 ficheiros estão aqui. Vou fazer o quê? Vou aqui, clicar em Refresh All. Ok. Refresh All. Ok. Refresh All. E o maio apareceu aqui na minha planilha. Olha só, eu só consigo aqui atualizar os meus dados porque eu usar aqui o recurso Power Query. É um recurso este muito poderoso que vai te otimizar várias e várias horas de trabalho. Você não precisa mais de montar fórmulas, criar gráficos, não. É só a gente pegar os nossos dados, conectar com uma pasta e depois clicar em um botão Refresh All. Eu posso fechar todo o ano só pegando o ficheiro do mês e jogando dentro daquela pasta. Eu não preciso mais de perder horas para atualizar esse relatório. Pego o ficheiro, jogo na pasta. Pego o ficheiro e jogo na pasta. Aí a gente começa a meter mão na massa. Aí já ficou impressionado com o Power Query. Porque daqui para frente é mão na massa. Então, antes de nós começarmos aqui, alguém ficou impressionado. Mauro, o que que é isso dentro do Excel? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Para os que é novidade, nunca ouvi falar, já ficaram impressionados com Power Query, querem dominar essa ferramenta para economizar horas e horas de trabalho. O Carmona amou aqui, ok. O Power Query é um recurso fantástico. Eu uso Power Query nos meus relatórios daqui da empresa, ajudo clientes também em consultorias e também ensino Power Query aos meus alunos. Mas até hoje não consigo conter a emoção em clicar em um botão e atualizar todo o meu relatório. Então, vamos lá. Eu vou aqui. Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Eu vou aqui fechar esse relatório, porque não é nosso foco para hoje. Ok. Tudo bem. Então, primeiro, sobre Power Query. Power Query, como dizia antes, é um suplemento do Excel, disponível de 2016 para cima. Agora, quem usa 2013, 2010 tem que baixar. Mas quem usa 2013, 2016 para cima não precisa, porque ele já vem dentro do Excel, ok? Então, para o nosso objetivo de hoje, o que nós vamos fazer aqui? Veja só, antes de mais nada, eu tenho aqui uma pasta com dados de janeiro e fevereiro, como pode ver aqui, janeiro e fevereiro. Eu vou abrir aqui os dois ficheiros só para a gente se familiarizar com os dados. Ok, ok, aqui estão as duas bases de dados. Então, qual é a ideia aqui? Como usamos isso? Primeiro, as bases de dados devem ter a mesma estrutura. Por exemplo, repara só aqui, esse aqui é o ficheiro de janeiro aqui. Esse é o ficheiro de fevereiro. Anabela, o Power Query tem a mesma funcionalidade que o Power BI? Não. O Power BI é uma outra ferramenta de análise de dados que para fazer relatórios é mais avançado que o próprio Excel, porque ele nos permite fazer relatórios altamente interativos. Agora, o que acontece é o seguinte, é que o Power Query está dentro do Power BI também. Então, você encontra o Power Query tanto dentro do Excel como dentro do Power BI. Dentro do Power BI. Hum, Pársia, respondo depois. Seguindo com a nossa aula aqui. Ok. Vamos lá seguir aqui com a nossa aula sobre o Power BI. Power BI, não, Power Query. Sobre Power Query. Como é que a gente usa o Power Query para podermos juntar bases de dados recorrentes? Veja só, as bases de dados, primeira coisa, devem ter a mesma estrutura. Veja só, aqui eu tenho cinco colunas, desde a coluna data até a coluna valor, que é da coluna A até a coluna E. E o mesmo se repete aqui na outra base de dados. Devem ter, como disse, a mesma estrutura, o mesmo número de colunas e também a mesma escrita. Aqui, por exemplo, vem preço unitário, preço com cedilha, unitário com acento. Então, a mesma coisa tem que acontecer aqui. Senão, o Power Query não vai conseguir empilhar uma base de dados embaixo da outra. Ok? Então, primeira coisa, para poder juntar bases de dados recorrentes, é as bases devem ter a mesma estrutura, o mesmo número de colunas. E a outra coisa está aqui embaixo. Isso me deu uma dor de cabeça quando eu estava a começar a aprender isso. Então, para não sofrer com isso, tem que prestar muita atenção. E a segunda coisa é que aqui a planilha tem que ter o mesmo nome. Aqui é sheet 1, aqui tem que ser sheet 1. Para quem usa as planilhas ou o Excel em português, para quem usa o Excel em português, ele quando nós criamos um ficheiro, vem como plane 1.
Então, se aqui é plano 1 de planilha, é plano 1, aqui deve ser plano 1. Não importa se é fevereiro, se é março, sempre tem que ter o mesmo nome. São esses elementos que o Power Query ele usa para poder empilhar os dados, ok? Então, deve ter a mesma estrutura. Agora, aí você pode me perguntar, Mauro, e em relação ao número de linhas? O número de linhas já não importa. Por quê? Por exemplo, num mês, nós podemos fazer mais vendas em relação ao outro. Se for, por exemplo, monitoria e avaliação, se não me engano, também lida com questionários. Então, num certo mês, podemos fazer mais inquéritos em relação a outro mês. Então, o número de linhas já não importa. Por exemplo, aqui para o mês de janeiro, eu fiz aqui, por exemplo, 9 vendas, que são 9 linhas. E para o mês de fevereiro, aqui eu tenho 13 linhas. Não importa o número de linhas, desde que a estrutura das colunas seja a mesma. Então, antes de avançar, até então, estamos juntos? Senhores, eu preciso do vosso feedback. Preciso do vosso feedback. Anabela, sim, boa. Então, eu vou aqui fechar esta planilha e também vou fechar aqui a outra planilha. Tudo bem. Então, mais uma vez, eu aqui nessa pasta aqui tenho dados de janeiro e fevereiro. E depois tenho aqui ficheiro de março e abril. Eu quero pegar esses ficheiros todos aqui e unificar no mesmo relatório, apenas clicando em um e único botão. Na verdade, o nome da empresa, One Click, me inspirei mesmo no Power Query. Ou seja, eu ensino os profissionais a automatizarem as suas tarefas do dia a dia. Ok, então eu tenho aqui duas bases de dados aqui dentro, mais duas bases de dados aqui fora. Então são no total quatro. Tudo bem. Então eu aqui tenho o ficheiro do relatório para poder unificar aqueles dados. Por quê? Porque ao longo dos meses eu vou tendo aqui mais e mais ficheiros. Então eu tenho que ter um ficheiro assim, central, que vou lá unificar as informações. Esse ficheiro aqui de relatório é esse que eu já abri aqui, só para ser mais flexível. Tá certo. Então, sobre o Power Query. Para quem chegou atrasado, tu vai ver o Ronaldo aqui, que chegou há bocado. Então, para quem chegou agora, dizer o seguinte, que o Power Query está disponível de 2016 para cima, que é um recurso que a gente usa para poder automatizar nossas tarefas do dia a dia. Ok, mas agora se você for a reparar aqui no meu Excel, não existe assim um botão chamado Power Query. Então, como é que nós identificamos Power Query dentro do Excel? O Power Query está dentro da guia Data. Da guia Data, todo este bloco aqui. Todo este bloco aqui é referente ao Power Query, aqui onde vem Get and Transform Data. Tudo isso aqui é Power Query. Então, vamos lá recapitular mais uma vez o que nós temos aqui. Nós queremos pegar esta pasta e vincular com o ficheiro do relatório para que sempre que eu pegar uma base de dados nova, jogar dentro daquela pasta, eu tenho todos os meus dados atualizados. Esse é o meu objetivo. Tudo bem. Então, de novo, as bases de dados que eu quero aqui unificar estão onde? Dentro de uma pasta. Estão aqui dentro de uma pasta, que é essa pasta aqui chamada base de dados. Tudo bem. Então, opa, cadê meu Excel que sumiu? Então, aqui na guia data, vou para. Opa, vamos. Vamos para get data e depois vamos from file. Então, aqui no From File, eu quero que você preste muita atenção. Aqui eu tenho várias opções para poder importar os dados neste ficheiro. Eu posso buscar os dados de um ficheiro Excel, de um CSV, mas como eu sei que os meus dados estão dentro de uma pasta, eu vou para onde? Eu vou para From Folder. Vou para From Folder. Vou clicar aqui no From Folder. Ele vai abrir aqui uma janela. Aquilo está no desktop, pasta dados, base de dados, eu vou clicar aqui duas vezes. Então, quando clicamos duas vezes, ele não mostra nada, não há problema. Cliquei dentro da pasta base de dados, vou clicar aqui em Open. Ao clicar em Open,
Ao clicar em Open, veja só, ele conseguiu perceber que dentro daquela pasta que eu abri, tem o ficheiro de janeiro e o ficheiro de fevereiro. Esses dois ficheiros, como eu mostrei previamente, eram ficheiros independentes. Tem uma sheet de janeiro e outra sheet de fevereiro. Agora, qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é de consolidar, é de combinar essas bases de dados. Então, aqui embaixo eu tenho várias opções. Tenho Combine, tenho Load, tenho Transform e tenho Cancel. Como eu quero pegar esses ficheiros e combinar para estar numa única base de dados, então vou até Combine. Vou clicar aqui em Combine and Transform para que ele abra aqui o ambiente Power Query. Ok, então eu cliquei ali em Combine and Transform. Tudo bem? Enquanto ele carrega. Ok, então o que acaba de acontecer aqui? O Excel, ele está dizendo o que aqui? Ele está a mostrar a amostra do primeiro ficheiro, que por acaso aqui é ficheiro de janeiro. Vou clicar aqui em OK. Vou clicar aqui em OK. Ele vai carregando, vai carregando. Meu PC está um pouco lento, como estou aqui a transmitir ao vivo, mas vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ambiente Power Query. É o seguinte, Power Query, ele é um mundo, só para terem ideia, o meu curso completo de Excel possui quatro módulos: o módulo básico, intermédio, avançado e automação. Nesse módulo automação, eu só ensino Power Query. Por quê? Porque Power Query é um mundo. Então, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre esses botões todos aqui, ok? Não vou aqui entrar em detalhes. Vamos aqui nos focar no nosso objetivo, que consiste em pegar as bases de dados que eu mostrei lá, combinar num único relatório, e sempre que a gente pegar um ficheiro novo e jogar dentro daquela pasta, ele poder aqui unificar as bases. Tudo bem, vamos lá seguir. Então, se você lembra, os ficheiros de janeiro e fevereiro estavam em ficheiros diferentes. Mas quando nós trouxemos dados para aqui dentro do ambiente Power Query e nós temos Combine, o que ele fez? Ele pegou aqueles ficheiros e combinou. Agora, janeiro e fevereiro está onde? Está na mesma planilha. Olha só, janeiro aqui, fevereiro aqui. Tudo bem, seguindo. Agora, por alguma eventualidade, o Excel pegou também algumas linhas em branco do nosso ficheiro. Mas isso aí não é problema. O Power Query ele é fantástico. Eu vou chegar aqui nesse botão de filtro, clicar e vamos lá. Esses nulls aqui são aquelas linhas em branco da nossa base de dados. É só chegar aqui, clicar nesse botão, depois aqui desmarca o null e clica aqui em OK. Veja só, ele filtrou e excluiu todas aquelas linhas. Veja só. Então a nossa base de dados já está limpa, como pode ver. Ela já está limpa, ok? Vou voltar para cá. Então, estou a ver aqui algumas colunas que eu não preciso, ok? Então, também tenho que limpar aquela informação. É o seguinte, no dia a dia, quando a gente lida com base de dados do sistema de empresa, por exemplo, quando nós pegamos aquelas bases de dados e trazemos para o Excel, elas vêm com alguma sujeira. Pode ter algumas linhas em branco, algumas colunas desnecessárias ou alguns caracteres estranhos que devem ser, por exemplo, substituídos. Então, o que nós fazemos? Usamos Power Query para poder limpar toda essa sujeira. Agora, aí pode perguntar, Mauro, por que a gente limpa os dados no Excel ou no Power Query e não no Excel? Por uma coisa muito simples. Aqui no Power Query, tudo que nós fazemos, o Excel ele documenta.
Isso é fantástico para nós. Por quê? Porque nós só vamos trabalhar apenas uma e única vez. Então, você não vai precisar de trabalhar até tarde para poder aqui eliminar linhas em branco, para poder eliminar colunas em branco, para poder eliminar caracteres desnecessários. Porque por Power Query, ele faz esse trabalho de uma maneira automática. A pergunta que surge agora é como é que ele lembra que tem que, por exemplo, eliminar uma coluna? Como é que ele lembra que tem que eliminar uma linha? Como é que ele lembra que, por exemplo, da base que você baixou do sistema de empresa, onde tinha vírgula, é para ele substituir por ponto, por exemplo? Como é que ele lembra disso? Tudo isso, por exemplo, no Power Query, ele documenta, ele anota. E ele anota onde? Anota aqui, nessas etapas, como pode ver. Ele anota aqui. Por exemplo, os dados que nós trouxemos tinham aqui esses nulos aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu filtrei aquelas linhas, ele anotou. Então, as próximas bases de dados que eu for a pegar do meu Excel ou daquele meu sheet e jogar dentro daquela pasta, ele já vai fazer o quê? Já vai limpar aquelas linhas. Então, eu não preciso mais de me preocupar com isso. Veja só, eu não preciso mais de me preocupar com isso. Seguindo aqui, como eu estava a dizer, aqui eu tenho essas colunas que eu não preciso. Eu podia, veja só, o Power Query ele é fantástico. É fantástico. Veja só, eu podia chegar aqui, clicar nessa coluna, segurar o Shift, vir clicar nesta outra coluna. Eu podia fazer isso. Depois, botão direito e Remove Columns. E ia funcionar aparentemente bem. Só qual é o problema disso? É que quando eu pegar aquelas outras bases de dados de, de abril, de março e abril, e jogar dentro daquela pasta, ele vai também trazer aqui essas colunas necessárias. Isso vai dar problema no meu relatório, ok? Então, o que eu vou fazer? Veja só o que eu vou fazer nessa planilha. Eu vou clicar nessa coluna, vou arrastar essa barra de rolagem, vou chegar aqui no valor, vou clicar no valor. Veja só, essas colunas aqui são as colunas que de fato me interessam, que têm a informação que eu preciso, ok? Então, cliquei na primeira, vim até aqui. Então, essas outras aqui não me interessam. Então, veja só o que eu vou fazer agora. Vou chegar nessa coluna, botão direito e vou dizer o quê? Vou dizer Power Query. As colunas que eu selecionei são as colunas relevantes para mim. Então, você deve fazer o quê? Deve remover as outras colunas. Quais? Não importa. Remova sempre as outras colunas. Vou clicar aqui em Remove Other Columns e veja só. Foi. Então, agora eu só tenho as colunas que de fato me interessam, como podes ver. As colunas que de fato me interessam. Ok? Então fica assim. Então, já correndo aqui, como o tempo não nos perdoa, nessa coluna aqui da data, eu quero extrair o mês. Ok? E eu quero extrair o mês numa nova coluna. Então, vou fazer o quê? Vou até a guia Add Column. Aqui na Add Column, eu vou até Date. E aqui no Date tem o Month. Vou recapitular. Cliquei na coluna, Add Column. Opa. Add Column. Depois Date, Month. E eu quero o quê? Eu quero aqui Name of Month. Vou clicar aqui. Cliquei. Cliquei, então, veja só, veja só, veja só. Tenho aqui agora a coluna dos meses. Vou clicar aqui duas vezes só para poder substituir, só para poder aqui substituir o cabeçalho. Tem uma observação, assim, ou um ponto importante a destacar aqui sobre Power Query, é que no Power Query nós não temos a possibilidade de clicar numa informação e substituir o valor. Ele impede. Para substituir uma informação, tem que ser aonde? Tem que ser lá no Excel, não aqui. Não aqui. Então, aqui, mais uma vez, eu não vou explorar o Power Query, porque o Power Query ele é um mundo. No entanto, tudo que nós fazemos, ele documenta aqui. Por exemplo, eu aqui filtrei linhas, removi outras colunas, inseri uma coluna do mês e ainda mudei o nome dessa coluna. Então, veja só, mais uma vez, os dados de janeiro e fevereiro que estavam em planilhas diferentes, o que o Power Query fez? O Power Query, ele combinou em uma única planilha, em uma única
base de dados, que é o caso aqui. Ok? Então, depois disso, vou fazer o quê? Vamos lá. Uma coisa que eu não comentei. Veja só, o Excel está aqui atrás. E eu estou aonde agora? Estou a trabalhar no Power Query. Então, assim que eu termino todas as manipulações aqui no Power Query, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para Home, Close and Load. Ao clicar aqui em Close and Load, ele vai pegar os dados já bonitos, os dados já limpos, e ele vai trazer para aqui, para a minha planilha, que é a planilha aqui do relatório. Aqui está. Vou clicar aqui duas vezes só para ter mais espaço. Ok. Então, essa aqui, veja só, é a minha planilha já com dados consolidados de janeiro e fevereiro. Mais uma vez, esses ficheiros aqui na minha pasta, veja só, estão aonde? Estão em ficheiros diferentes. Veja só, tem aqui o ficheiro 1 de janeiro, o ficheiro 2 de fevereiro. Mas agora eu já peguei essa informação e combinei. Uma vez tendo essa informação combinada, eu já posso fazer aqui o meu relatório. E aqui no Excel tem um recurso que nós usamos para podermos resumir dados. Por exemplo, eu quero saber aqui qual foi o total do valor vendido, por exemplo, para o mês de janeiro. Então, aqui não tem como ter esse valor logo de cara. Por quê? Porque aqui eu tenho janeiro a se repetir várias e várias vezes. Ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui dentro, vou para a guia Insert e vou aqui chamar o recurso Pivot Table. Para que serve o recurso Pivot Table? Serve para pegar uma grande base de dados e resumir numa base mais pequena, que nós vamos poder usar para tomar uma decisão. Então, vou clicar aqui em Pivot Table. E aqui é o seguinte, quando a gente usa as pivot tables, quando a gente faz um relatório mais robusto, nós separamos as bases de dados das pivot tables. Isso eu explico lá no curso completo, mas agora não há tempo para poder ir para tudo esse passo a passo. Nós colocamos as pivot tables numa base de dados, colocamos as pivot tables numa planilha e a base de dados noutra planilha. Mas agora, por questões didáticas, eu vou colocar essa informação na mesma planilha. Então, vou clicar aqui na planilha existente, essa aqui é Existing Worksheet, e aqui na localização posso apontar para aqui. E vou clicar em OK. Veja só, veja só, veja só. Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou pegar na coluna mês que eu criei lá no Power Query e vou jogar para aqui. E depois vou pegar na coluna valor e vou trazer para aqui. Vamos lá. Quando eu peguei na coluna mês e trouxe para as linhas, o que o Excel fez? Esses meses aqui, ele colocou cada mês em uma e única linha. Ele aqui só me trouxe valores únicos. Por aqui estão duplicados esses valores. Mas ele aqui me trouxe valores únicos. Ok. E quando eu peguei a coluna valor, que é uma coluna numérica, e eu trouxe até os valores, ele pegou essa coluna e somou. E somou. Ok? Ele pegou essa informação e somou. Por exemplo, quando eu seleciono dados de janeiro todo, está aqui 808, que é o mesmo valor que ele encontrou aqui. Tudo bem. Então, daqui, por exemplo, eu já posso pegar nessa pivot table, ir para a guia Insert e depois aqui posso escolher, por exemplo, um gráfico de coluna. Esse não é o melhor gráfico para fazer análises, para fazer aqui análises temporais, mas vou usar essa aqui porque é mais expressivo. Então, vamos lá, eu só vou aqui limpar rapidamente esse gráfico. Ok. Então, aqui está. Vamos lá recapitular aqui. O que que eu fiz? Eu peguei esses dois ficheiros independentes, compilei a informação, resumi os dados e ainda criei um gráfico, ok? E ainda criei um gráfico. Tudo bem. Agora vamos para a melhor parte da aula. Vamos agora para a melhor parte da aula. Então, aqui estão os dados de janeiro e fevereiro. Perfeito. Então, os dias
passaram e agora nós temos a base de dados de março. Vamos ter que refazer o relatório? Não. Não, não temos que refazer o relatório. O que nós temos que fazer? Temos que pegar nesse ficheiro de março e jogar na nossa base de dados. Jogamos, ok. Então vamos lá confirmar. Vamos lá confirmar. Então aqui estão os três ficheiros. Então vou para a base de dados. Aqui no meu gráfico não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E ele vai me dizer aqui que do momento tem 22 linhas, que são as linhas referentes desde janeiro até março, até fevereiro, desculpa. O março ainda não refletiu aqui. Agora, como é que nós fazemos para atualizar nosso relatório? Vou para a guia data e vou clicar aqui em Refresh All. Cliquei em Refresh All. No meu relatório não mudou nada, mas ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que agora ele tem 41 linhas. Quando nós trazemos aqueles dados para cá, ele primeiro atualiza o Power Query, que é a tabela grande. Veja só, o março já está aqui na minha base de dados. Agora, por que não mudou aqui? Porque a minha pivot table ainda não foi atualizada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que clicar na guia data e depois clicar aqui em Refresh All. E a magia acontece. E a magia acontece. Veja só, eu trouxe dados de março para aqui, para essa planilha, sem precisar de fazer nenhum esforço adicional. Nenhum esforço adicional. Veja só, quanto tempo eu economizei aqui para poder fazer essa atualização. Essa atualização. Como disse, o meu aluno Edson, ele disse que ele perdia 1 semana e meia para poder pegar os dados das sucursais que a empresa mandava para ele para poder montar o relatório final. Mas o que ele fez depois? Pegou no conhecimento do Power Query, implementou no seu dia ou no seu relatório e agora só tem que clicar num botão e atualizar todo o seu relatório. Todo o seu relatório. Vamos lá. Os dias passaram de novo. Estamos no novo mês agora, que é abril. Então, eu já tenho a base de dados aqui. Um colega me enviou, ou eu baixei do sistema da empresa. Vou pegar nesse ficheiro, vou jogar para aqui. Joguei. Vou chegar aqui. Refresh all. Antes era 41, agora é 52. Vou clicar aqui. Refresh all. E foi. É só pegar nesse ficheiro, mandar pro boss e ser feliz. E ser feliz. Senhoras e senhores, quem ficou impressionado com Power Query? Quem ficou impressionado com o recurso Power Query? Como sempre digo, a aula é online e precisa da vossa interação aqui no chat. Quem ficou impressionado, maravilhado com o recurso Power Query? Machava levantou a mão. Ok, senhoras e senhores, então, deixa ela só parar aqui com a minha partilha. Então, senhoras e senhores, essa foi a aula 2. Que tal? Antes de encerrarmos aqui, a aula foi proveitosa. Deu para explodir a mente. Senhores, vosso feedback. A aula foi proveitosa. Deu para explodir a mente.
O Abdul chegou tarde, mas disse que deu para perceber que a aula foi proveitosa. Ótimo, Abdul. Esta aula aqui está sendo gravada, então eu vou disponibilizar amanhã. Amanhã, acredito eu, o, o link para a aula gravada, juntamente com os ficheiros que eu usei hoje, para poder implementar aqui o recurso Power Query. Então, senhoras e senhores, nós vamos parar por aqui hoje e dizer o seguinte, que na próxima semana nós vamos iniciar as inscrições para o curso completo de Excel. Porque o que acontece? Aqui nas aulas gratuitas, eu chego aqui, eu só tenho uma hora de aula, na verdade. Na verdade, são 50 minutos, porque a aula começa às 20h10. Então, vamos até no máximo às 21h. Eu chego aqui, apresento para si um conceito de Excel e as aulas são aulas aleatórias, não segue nenhuma sequência. Então, é meio que você pode se perder de uma aula para outra. No entanto, lá no curso completo, as aulas elas estão organizadas na sequência. Então, você consegue ter um senso de progresso. Sem contar que as aulas lá no curso completo também tens direito a acompanhamento. Por exemplo, agora você assistiu essa aula, pode implementar no seu local de trabalho, teve uma dificuldade, não tem ninguém para consultar. Mas lá no curso completo já estou eu do outro lado para poder lhe dar aqui o devido suporte, ok? O curso ele é 100% online, é 100% online. Então, sobre as condições de entrada, sobre os bônus, eu estou a organizar a informação, vou trazer já, toda ela devidamente organizada num PowerPoint na próxima aula, que será na quinta-feira. Amanhã não teremos aula porque eu estarei dando suporte ao pessoal do curso completo. Ok? Então, senhoras e senhores, agradecer aqui a vossa disponibilidade e até na nossa próxima aula. O Machava já reagiu aqui na lista dos participantes. Ok, 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 ok. Então, senhoras e senhores, nós vamos parar por aqui hoje. Nós vamos parar por aqui hoje. Vamos lá, Sambo. Agradece. Então é isso. Até amanhã, acredito eu que disponibilizarei a aula gravada. Tchau, tchau e até.